Boa noite, este é o Especial Autárquicas 2013, o programa que lhe dá a conhecer os candidatos à sua região. Hoje está comigo Carlos Abreu Amorim, o candidato da coligação PSD-CDS a Vila Nova de Gaia. Agradeço-lhe a presença neste Autárquicas. A escolha do seu nome para dar continuidade ao projeto iniciado por Luís Filipe Menezes no Executivo da Câmara de Gaia foi sombreado a alguma polémica, isto porque alguns nomes surgiram antes do seu. De alguma forma sente que não é uma primeira escolha para esta coligação? Eu sou a primeira escolha porque fui o primeiro nome e único a ser sufragado, quer pelos órgãos do PSD, concelhios distritais e nacionais, quer pelos órgãos do CDS. E, portanto, como o meu nome foi o primeiro a ser sufragado, a ser votado, com uma ampla expressão, quer no PSD, quer no CDS, eu sou a primeira escolha. Agora, é evidente que sabemos que houve uma polémica muito grande, mas essa polémica foi prévia à entrada do meu nome, isto é, o meu nome, de alguma maneira, acabou por pacificar as estruturas dos dois partidos e acabar com, enfim, um conjunto, não direi com todas, porque isso também é muito difícil, não é? Mas com a esmagadora maioria das vozes que se levantavam, o que também é normal, repara, Vila Nova de Gaia teve um período que foi longo, foram 16 anos, são 4 mandatos autárquicos, marcados e intensamente marcados por uma personalidade política de enorme relevância, que é o Dr. Luís Filipe Menezes. E, portanto, é normal que nessa ideia de fim de ciclo de Luís Filipe Menezes como Presidente da Câmara de Gaia e também como Presidente da Conselhia haja uma do PS, expectativa maior? E haja uma, digamos assim, um libertar de energias que eventualmente às vezes não são muito bem direcionadas. E, portanto, eu considero que essa polémica foi normal. Teve alguns episódios, como é normal também, alguns episódios que se calhar teria sido melhor não terem acontecido, mas depois de eu ter chegado a Vila Nova de Gaia não houve nada disso. Enfim, há sempre pessoas que ficam descontentes com os resultados e com o apuramento dos candidatos nos conselhos, isso acontece um pouco por todo o país e acontece até em vários partidos, estão no seu pleno direito, mas a escolha está tomada, quer pelo PSD, quer pelo CDS, sinto os dois partidos perfeitamente ao meu lado, sinto também que para além dos dois partidos há muitas outras pessoas responsáveis autárquicos, inclusivamente, que não pertencem nem a um partido nem a outro, e até outros que pertencem a outras forças políticas que também estão conscientes de que a manutenção do projeto que foi iniciado por Luís Filipe Menezes é fundamental e, portanto, estou muito contente com isso. Em 2009, Menezes conseguiu mais de 60% dos votos, foi uma vitória histórica. Acha possível repetir este resultado ou considera que, de alguma forma, as coisas estão mais fragmentadas com este fim de ciclo? Eu julgo que, em primeiro lugar, o momento político, quer de Vila Nova de Gaia, quer do país, não é exatamente o mesmo. Luís Filipe Menezes, como eu disse há pouco, tinha e tem uma personalidade que se impôs naturalmente e sobretudo também através da sua obra autárquica em Vila Nova de Gaia e que é transversal, isto é, atravessa praticamente todas as políticas. É muito curioso, quando nós analisamos estudos de opinião, verificar que há pessoas oriundas da esquerda, inclusive da extrema-esquerda radical, que têm um sentido de voto nas legislativas e depois tinham um outro sentido de voto completamente diferente nas eleições autárquicas e votavam em Luís Filipe Menezes. Aliás, essas eleições de 2009 foram também muito curiosas para quem se quiser debruçar sobre essas matérias, porque 15 dias antes do Dr. Luís Filipe Menezes ter obtido 62%, o PSD tinha obtido para as legislativas 27%. E, portanto, é uma diferença brutal. Em Gaia as pessoas votavam num projeto e é exatamente isso que eu pretendo. Se vou ter os 62%, eu julgo que não. Vai ser muito difícil, porque, em primeiro lugar, por causa de que o candidato mudou, e isso também é importante, e embora o projeto seja o mesmo, e as pessoas que acompanharam Luís Filipe Menezes, na sua esmagadora maioria, eu direi 99,9% estão comigo, mas o candidato não é o mesmo, e a idiosincrasia do candidato é muito importante em Vila Nova de Gaia, como é em muitos outros lados, e também o momento político do país a nível nacional não é o mesmo, mas tenho a certeza que vou ganhar, e que vou ganhar com uma ampla maioria. Já disse que Gaia tem de continuar o caminho iniciado por Menezes há uma década e meia. Qual é o legado em Vila Nova de Gaia que deixa Menezes? O legado é extremamente importante. Obviamente que há uma faixa de eleitorado, o eleitorado mais jovem, que pode não se aperceber muito bem, mas para aqueles como eu, que já são, direi, eufemisticamente, menos jovens, a recordação do que era Vila Nova de Gaia há 16 anos e a visão concreta daquilo que Vila Nova de Gaia é hoje, de facto parece que estamos noutro planeta. Vila Nova de Gaia era um concelho menosprezado,
aliás, pelos próprios gaenses. Digamos assim, um dos feitos mais singulares de Luís Filipe Netos foi ter forjado em pouco tempo, 16 anos é pouco tempo, apesar de tudo, uma identidade gaense, porque, como me dizem muitos dos meus amigos que estão comigo, havia pessoas de Oliveira de Douro, existiam pessoas que eram de Canidelo, outras pessoas que eram de Arcozelo, mas pouca gente se dizia que era de Gaia. Quando iam para o Algarve eram do Porto. Que é muito curioso. Ora, agora isso não acontece. As pessoas sentem-se de Gaia. As pessoas vivem Gaia. As pessoas têm orgulho na sua cidade. Isso é um legado importantíssimo, muito difícil de conseguir, mas que o Luís Filipe Netos conseguiu. Conseguiu infraestruturar praticamente todo o concelho. Desde as coisas mais básicas, Gaia não tinha quase saneamento básico. Neste momento tem 100% de saneamento básico, que é uma coisa extraordinária, e é por causa disso que Gaia é do único concelho, sem ser do Algarve e do Alentejo, daqueles concelhos com pouquíssima gente no Alentejo, em que todas as praias, e as praias de Gaia são bem vastas, tem todas as praias azuis? Têm bandeiras azuis e algumas até galardões de Quercus, para além da bandeira azul, que é ainda mais difícil de obter. E isso significa que houve uma obra que não se vê. Vê-se as bandeiras azuis, essas vêem-se, mas a obra que está debaixo do chão, do saneamento, da qualidade de vida, da saúde pública, essa não se vê. E foram investimentos vultuosos, mas que de facto tinham que ser feitos. Eu lembro-me perfeitamente, e há muita gente que nos está a ouvir que se lembra também, de Gaia ser um concelho com esgotos a céu aberto, de as praias de Gaia serem absolutamente infrequentáveis. Eu lembro-me, é uma recordação que tenho, que durante muito tempo, já eu era homem, já tinha carta, já guiava, Gaia, a Avenida República de Gaia esteve em obras, umas obras Santa Engrácia, daquelas que nunca mais acabavam, e a certa altura aconteceu uma coisa extraordinária, que os carros continuavam a passar no meio das obras e a Avenida República estava em terra batida durante mais de um ano. Eu lembro-me de passar na Avenida República e passar por uma avenida em terra batida, que é uma imagem que afetou muita gente. Ainda hoje há gente de fora de Gaia que não conhece muito bem Gaia que me lembra da avenida em terra batida. Ora bom, com o Luís Filipe Netos tudo isto desapareceu e apareceram infraestruturas não apenas nas estradas, no saneamento, nas escolas, nos pavilhões e em praticamente todas as áreas de atuação do município. Nós vemos que Gaia é neste momento um município de primeiríssima categoria, está no primeiro plano digamos assim, do desenvolvimento nacional, com potencialidades tremendas. A sua população cresceu, neste momento Gaia é o terceiro maior município do país, o maior a norte de Sintra, com uma potencialidade de crescimento e com uma população jovem que é maior da área metropolitana do Porto, com o maior número de jovens, mas também que pede messas a praticamente todos os outros concelhos, designadamente os do Minho, que têm uma população jovem normalmente mais numerosa. E, portanto, Gaia é um concelho que já tem muito, mas ainda há muito por fazer, ainda há muito por desenvolver, e eu julgo que sou o protagonista essencial para isso. Ao nível nacional, quando se fala de Gaia, fala-se também do seu passivo, das dívidas acumuladas pelo Executivo no Luís Filipe Menezes. Como é que espera lidar, não só com as críticas durante a campanha, esta dívida que é avultada, mas depois, e se for eleito, como é que espera lidar com esta pasta? Obviamente com muito rigor e com muita responsabilidade, mas disse bem, ao nível nacional, ou seja, vamos cá dizer as coisas como elas são, fora de Gaia, fala-se muito nisso, porque em Gaia fala-se pouco nisso. O próprio candidato da oposição, designadamente o candidato do Partido Socialista, porque é o único candidato que, enfim, poderá, embora dificilmente, almejar ter alguns resultados eleitorais dignos desse nome, começou por dizer que era o herdeiro do Luís Filipe Menezes. Uma coisa estranhíssima, quando andou 4 anos, ele foi há 4 anos atrás o número 2 de Joaquim Couto, e é assim que as pessoas o recordam em Vila Nova de Gaia, andou sempre a fazer oposição a Luís Filipe Menezes. E agora diz que dizia-se o herdeiro de Luís Filipe Menezes, mas devem-lhe ter chamado a atenção, designadamente o Dr. Pizarro no Porto, e eventualmente até na Nacional, e agora já começa também a falar na dívida de Gaia. Em Gaia ninguém fala nisso. Em Gaia as pessoas sabem onde é que está o investimento, e o investimento em Gaia é um enorme investimento que não tem qualquer comparação com aquilo que tem a ver com o que se chama de dívida. Eu tenho aqui para mostrar o volume do investimento em Vila Nova de Gaia e o volume da dívida. A dívida é essa que está a ser paga e que está a ser absolutamente controlada. Aliás, o ritmo de descida da dívida de Vila Nova de Gaia, estes dados não têm ainda os dados de 2012, porque os de 2012, também já foram apresentados. A setinha para baixo é muitíssimo mais relevante. Neste momento, nós temos aqui a dívida de Gaia em 238, neste momento está em 204 e, portanto, este gráfico até está desatualizado, mas vemos que o pagamento da dívida que está a acontecer é muitíssimo relevante e muito veloz, muito mais veloz do que, por exemplo, aquilo que se passa no Concelho do Porto. E, portanto, estamos muito descansados com isso, não temos nada a esconder, estes são números da IGAL.
ainda não atualizados, porque já há agora números de 2012 que poderão, digamos assim, ser mais específicos e mais exatos em relação a esta matéria, mas o que interessa aqui é a tendência desta diminuição de 21% do volume da dívida do passivo é verdadeiramente excepcional a nível nacional. Gaia tem receitas próprias, Gaia é um concelho grande. Volto a repetir, é o terceiro maior concelho do país, o maior concelho da área metropolitana do Porto. E, portanto, não vê um problema nesta... Não, obviamente que os tempos, não apenas por causa do passivo de Vila Nova de Gaia, mas sobretudo por causa do momento de crise, tremenda crise económica, financeira, social e política em que o país se encontra, e da nova lei das finanças locais que entra em vigor no próximo ano. Vamos ver, eu estou a tratar também desse problema, aliás está debaixo, digamos assim, da minha alçada, e o projeto que está neste momento em discussão na Assembleia da República garante-lhe que não vai entrar assim. Entrar em vigor vai ter que ser com grandes modificações, porque o projeto como está ainda com demasiados defeitos para poder ser levado à votação final global. Agora, não há dúvida nenhuma que os tempos serão sempre de grande responsabilidade, serão sempre de grande rigor, e é isso que vai ser feito. Agora, não me agitem com fantasmas de dívida, não me agitem com fantasmas de, eventualmente, haver gastos que não serviram para nada ou que foram, digamos assim, megalómanos, porque isso não aconteceu. Em Vila Nova de Gaia as pessoas sabem perfeitamente em que é que o dinheiro foi gasto. As pessoas veem as melhorias na sua qualidade de vida. As pessoas sentem aquilo que o Conselho era há 15 anos atrás e aquilo que o Conselho é hoje. E esse volume de investimento é fundamental, é para isso que as autarquias locais servem. Na apresentação da sua candidatura disse que o investimento público em Gaia não é para parar. De maneira nenhuma, essa ideia... Porque considera também importante que que as autarquias continuem a ter este investimento público, ou seja, considera que é gerador de algumas economias dentro das próprias autarquias? Sem dúvida nenhuma. As autarquias locais têm um papel de fomento da economia local, de desenvolvimento, têm que ser os principais motores de desenvolvimento. E muitas vezes tem que ser outra coisa, tem que saber fazer o contraciclo em relação a um conjunto de políticas nacionais. E é exatamente isso que eu me proponho fazer em Vila Nova de Gaia, quer no âmbito dos apoios sociais, quer no âmbito do emprego, quer no âmbito da reindustrialização, quer no âmbito, obviamente, enfim, de uma forma mais genérica do investimento público. Aquilo que, na medida do possível e, sobretudo, daquilo que a lei permitir, a autarquia de Vila Nova de Gaia, juntamente, não apenas o município, mas juntamente com as suas freguesias, porque as freguesias são muito importantes em Vila Nova de Gaia, muito mais importante do que noutros concelhos, digo eu, da área metropolitana do Porto. São freguesias muito fortes, com uma enorme ligação de proximidade às populações e que serão parceiros privilegiados no desenvolvimento de Vila Nova de Gaia, juntamente com as coletividades, embora noutro âmbito, no âmbito social e cultural, e juntamente também com algo que, de alguma forma, também não tem sido devidamente expressado. Luís Filipe Menezes conseguiu o que conseguiu, sem dúvida nenhuma, por ser um homem com ideias muito profícuas, sem dúvida nenhuma por ter sabido reunir ao seu lado uma equipa, a equipa que está comigo e que o acompanhou na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal e nas freguesias, mas também porque teve um corpo de profissionais e de funcionários da Câmara, de técnicos que são extremamente competentes. Isso tem que ser dito. E sem dúvida nenhuma que eu, tendo exatamente essas mesmas condições, independentemente dos constrangimentos financeiros que existem, e que toda a gente sabe que existem, nem vale a pena falar nisso, toda a gente percebe isso, mas independentemente desses constrangimentos, a Câmara será sempre um fator de desenvolvimento e de comatar os defeitos das atuações da política nacional, seja quem for que estiver no governo. Falou também na sua apresentação em traçar um master plan social para o Conselho. Existe esta necessidade? É urgente contrariar, por exemplo, o desemprego que é acima da média nacional? Sim, vamos cá ver. Nós aqui temos que ser totalmente rigorosos. Não são as políticas camarárias o principal eixo de combate ao desemprego. Tem que ser políticas nacionais e tem que ser o crescimento económico. Isto é, uma autarquia local, por muito forte que seja, estamos a falar da terceira maior do país, não basta, não consegue estabelecer uma lógica de atuação que combate ao desemprego, porque isso é um problema, se há problema supramunicipal, é exatamente este. Mas as autarquias podem fazer muito. E esse master plan social significa o quê? Em primeiro lugar, significa uma união de sinergias. Nós hoje, no apoio social, temos as freguesias, temos as políticas do município, temos as políticas das empresas municipais, designadamente da Gaia Social, temos as políticas do Estado,
isto é, da segurança social, que depende do governo, do Estado. Temos as IPSS, temos a obra da Igreja e temos isto tudo, digamos assim, que nem sempre está devidamente articulado. Tudo gente e instituições de boa vontade, todos a fazer o melhor que podem e muito para além daquilo que lhes é exigido. Mas sem uma rede que as articule. Muitas vezes sem uma lógica comum que evite redundâncias, que evite repetições de apoios e que muitas vezes não permita atacar os problemas fulcrais exatamente onde eles devem ser atacados no sentido de resolvidos, obviamente. E, portanto, é exatamente isso que eu quero fazer. Eu penso que aqui tem que haver uma articulação e que o agente comum entre todas estas entidades, instituições e forças públicas e privadas, neste que é o maior problema. O maior problema neste momento, não apenas em Vila Nova de Gaia, mas em praticamente todo o país, são os problemas sociais e, portanto, as autarquias locais, as câmaras municipais, sobretudo aquelas que têm receitas próprias, como é o caso de Gaia, aquelas que têm pujança, não apenas financeira, mas política também, têm que saber usar as suas forças para articular as ações dos agentes no terreno, de forma a que elas sejam estrategicamente direcionadas à boa resolução dos problemas. Essa vai ser a minha primeira prioridade. A primeira prioridade, em detrimento de outras que foram do passado, não por discordar daquelas que foram do passado, que isto fique muito claro, mas porque houve uma fase em que Gaia precisava de ser infraestruturada. Vamos dar outra vez o exemplo do saneamento básico. Sem saneamento básico não há qualidade de vida hoje em dia. Não existe. E Gaia não tinha saneamento básico, agora tem. Fizeram-se investimento de milhões? Fizeram-se. Ainda bem que foi feito. Ainda bem que isso foi feito. Temos os resultados à vista. Mas agora temos que partir para outras lógicas. Agora a nossa prioridade já não é construir estradas, já não é construir autoestradas nem avenidas, digamos assim, quase que em forma de autoestrada. A não ser as obras que já estão, digamos assim, em lançamento, e duas há muito importantes, designadamente uma que vai da Ponte do Infante até ao mar, e que essa vai continuar. E há outra obra que tem que ser feita, que é a obra de manutenção. Dizia-me o meu amigo Fernando Vieira, que será presidente da Junta de Freguesia de Mafamude, Vilar de Paraíso, uma das maiores freguesias do país, dizia-me, ele é preciso ter respeito pela obra construída. E respeito significa manutenção. Nós não vamos abandonar aquilo que foi construído, senão rapidamente... Mas é preciso marcar agora uma outra lógica. Exatamente, é preciso passarmos para outra etapa. E a etapa agora são os apoios sociais. É o apoio às pessoas, é o apoio aos idosos, é o apoio aos desempregados. Nós vamos incentivar políticas de reindustrialização do concelho, na tentativa de, em conjunto com os atores governamentais, chamamos-lhe assim, isto é, os serviços do governo, e aproveitando o próximo quadro comunitário de apoio 1420, que é, digamos assim, o dinheiro, falando em bom português, o dinheiro disponível que nós vamos ter e nós não vamos desaproveitar, nós vamos tornar Vila Nova de Gaia no campeão do aproveitamento dos fundos comunitários. Vamos criar uma equipa especializada ao nível do município, não apenas para funcionar intramunicipalmente, ou seja, para dentro do município, mas para prestar serviços aos municípios de Gaia na apresentação dos projetos. Eu conheço muitos empresários, normalmente pequenos e médios e até microempresários. Eu conheço muita gente com excelentes ideias, mas que pura e simplesmente não consegue pô-las em prática em termos de programas comunitários, porque é um labirinto medonho, absolutamente medonho apresentar um projeto. Às vezes é mais fácil apresentar e fazer aprovar um projeto do que depois consegui-lo pô-lo em prática. A fase da apresentação da candidatura de um projeto a fundos europeus é de facto um calvário tremendo. É para isso que o município também tem que servir, como agente facilitador. Para captar esse dinheiro comunitário. Captar e saber exatamente o que é que tem que ser feito, porque depois e quem digamos, passa a expressão, está com as mãos na farinha, sabe muito bem o que é que resulta e aquilo que não vale a pena existir, porque não resultará. E aí o município terá o apoio para as políticas municipais, mas também para aqueles empreendedores que por si só tiverem projetos que o município considere que são extremamente relevantes e dará o apoio em termos dessa candidatura. Carlos Abreu Amorim falou em 4 eixos programáticos, ou seja, para o seu programa eleitoral: apoio e política social, investimento e emprego, cidade e cidadania e afirmação política regional e nacional. Porque é que estes são os seus 4 pilares de programa eleitoral? E exatamente, até se podia pôr número 1, número 2, número 3 e número 4. Todos eles são importantes, como é evidente, por isso é que são os 4 pilares, mas o apoio social é mais importante.
O apoio social é o mais importante. Quer dizer, não vale a pena nós estarmos a pensar em políticas de desenvolvimento se as pessoas estão a sofrer em termos de necessidades básicas. Não vale a pena, para que as pessoas percebam claramente o que é que eu estou a dizer, não vale a pena estarmos a pensar em grandes políticas de educação se as crianças vão para a escola com fome. Isso é, para mim, absolutamente inadmissível. E, portanto, o grande apoio será social, mas uma lógica de social um pouco mais abrangente daquela que é, digamos assim, comum falar. Não é só uma lógica de apoio e dar subsídio. Há muitas formas de dar apoio. Mas quando tivermos que entrar com, digamos assim, capital da Câmara para apoiar diretamente as pessoas, falo-emos sem qualquer hesitação. Um programa iniciado por Luís Filipe Menezes e que eu vou continuar e desenvolver e alargar, é, por exemplo, o programa de dotação gratuita de livros escolares, que neste momento vai até ao ensino básico e que já estão feitos os estudos e está tudo... Para ser alargado até ao 6º ano? Até ao nono ano. Vamos alargar até ao 9º ano e vamos fazer todos os possíveis, e também já há estudos nesse sentido, mas isto não é uma promessa, a única promessa é até ao 9º ano. A partir do 9º ano, ou seja, todo o ensino obrigatório, vai ser uma tentativa. E eu sei que isso tem sido muito atacado. Isso é uma política assistencialista. Disparate. Não é política assistencialista nenhuma. Isto é um apoio à educação. Um apoio à educação tem um nome, chama-se investimento. É o melhor investimento que podemos fazer. É investir nas pessoas. Depois dizem, mas há muita gente que recebe apoios e recebe esses livros e que os podia pagar. É verdade. Há gente que recebe esse apoio, que recebe os livros e tem dinheiro para os pagar. Então o que é que nós poderíamos fazer? E dizem muitos dos nossos adversários, enfim, que pensaram um pouco no problema ou conhecem pouco a realidade do país, dizem era muito melhor fazer aqui uma diferenciação. E eu respondo, essas diferenciações só poderiam ser feitas por análise dos rendimentos a nível fiscal. Ora, essas diferenciações, como todos sabemos, estão cheias de erros. Cheias de erros. Todos nós conhecemos, designadamente nos apoios sociais do Estado, que, apesar de existir essa diferenciação e apesar dela ser, digamos assim, peneirar cada vez de forma mais fina, há erros. Há pessoas que recebem apoios e que não merecem e há pessoas que deviam receber apoios e não recebem. E eu prefiro errar por excesso do que errar por defeito. E por isso, a Câmara Municipal de Gaia, presidida por mim, dará apoio a toda a gente em termos da ação de livros escolares até ao 9º ano, sabendo que há gente que vai receber e que não precisa, mas sabendo que também que não correremos o risco. Esse sim, verdadeiramente um risco que me tiraria ao sono, se me permite a expressão, que era de haver gente que precisava desses livros e que não os recebe, porque ali nos cálculos ou nas declarações de IRS ou outra coisa qualquer, pura e simplesmente não estava capaz de o receber. Nós, neste momento, com a crise que estamos, há uma movimentação, no mau sentido, mas há uma movimentação tremenda das lógicas de apoio social e é para que as velhas perspectivas já não chegam. Há gente da classe média e da classe média baixa que neste momento está a baixar, fruto da crise económica, fruto da crise financeira, que depois deu origem à crise económica e à crise social, e que não está em condições de receber apoios sociais, por qualquer razão dos requisitos necessários para esses apoios sociais. Ou seja, quem estava na camada inferior continua a receber e é apoiada pelo Estado Social. Mas os outros que estão um bocadinho acima e que estão a ir abaixo não estão em condições de receber. Ora, eu não quero que isso aconteça em Gaia, designadamente nos livros escolares e designadamente nos apoios à educação. Temos mesmo que continuar, estamos quase no fim deste especial autárquicas. Se não ganhar, vai manter-se no município na variação ou vai continuar na Assembleia? Eu nem sequer coloco a hipótese de não ganhar. Eu podia, vamos cá ver, e vou dizer isto sem falsas modéstias, eu podia ter... Eu tenho um cargo político há 2 anos só. Eu fui professor universitário a minha vida toda. E a minha carreira universitária ia muitíssimo bem lançada. Até atingir o topo da carreira já faltava, enfim, pouco, podemos dizer isso. Então o que é que o atraiu na política? O que me atraiu foi o desafio. Foi o desafio. Desafio lançado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, não nego, há mais de 2 anos, pouco mais de 2 anos, um desafio que mudou completamente, foi uma viragem de 180 graus na minha vida, e depois tive outro desafio, que me foi lançado por Luís Filipe Menezes. Quando Luís Filipe Menezes disse, você é a pessoa indicada para continuar o projeto de Gaia, eu virei completamente as agulhas e, repare, eu podia almejar ter uma carreira política nacional. Os meus adversários dizem, ele se calhar vai para o Parlamento Europeu. Eu, se quisesse ir para o Parlamento Europeu, ficava onde estava em Lisboa. E eu, se quisesse ser ministro, ficava onde estava em Lisboa.
Se eu resolvi ser candidato a Gaia para ficar em Gaia, é para ser gaiense dos 4 costados, cabeça, tronco e membros, e nem sequer ponho a hipótese de não ganhar as eleições em Vila Nova de Gaia. Eu vou ser presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia a partir de outubro de 2013. Até uma próxima oportunidade, Carlos Abreu Amorim. Nós regressamos de hoje a 8 dias neste especial Autárquicas. Até lá, tenham uma boa noite.